بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, o único digno de ser adorado e o único que, sem nenhum sócio e sem nenhum parceiro, criou todo o Universo. Que a paz e as bênçãos de Allah, subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, esteja com o profeta Muhammad, com sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Waba'ad, estamos aqui no canal Córdoba mais uma vez, mais um dia, mais um encontro com vocês, relembrando alguns ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no tocante ao ensino. Já vimos em vários programas passados, várias técnicas, várias maneiras das quais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava delas para que ele pudesse passar a mensagem ou passar a informação que ele julgava ser necessária naquele momento. Vimos de várias formas, vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda que ele fosse o profeta de Deus, ainda que ele fosse a revelação sendo revelada para nós, ele até mesmo muitas vezes pedia licença para as pessoas para ensinar. Quando perguntava, posso te ensinar isso ou aquilo, posso te ensinar algumas palavras que vão te deixar mais próximo do paraíso e mais longe do inferno, ou então perguntava para as pessoas, media não só o grau de interesse da pessoa, mas media o nível de informação da pessoa quando ele perguntava, fulano, você sabe isso e aquilo? Você sabe desse exemplo? Você sabia que existe isso e aquilo? Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de várias formas, ele tentava passar a mensagem da melhor forma possível, ou de várias formas reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós já vimos em programas passados que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado, وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ou seja, ele não fala de si próprio, mas ele é, na verdade, uma revelação sendo revelada. Tudo isso a gente deve levar em consideração para saber que essas técnicas, essas diretrizes que nós estamos passando aqui, elas não são de um homem comum, porém são divinas. Foram reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao longo de 23 anos da sua vida, ou de 23 anos da sua vida, até que ele veio a falecer e foi ao encontro de seu Senhor. Hoje nós vamos ver uma técnica bastante interessante, e é uma técnica que nós tentamos utilizar ao máximo nas nossas aulas e etc. Avaliando o grau de interesse das pessoas, avaliando o grau de interesse num determinado assunto, é interessante que a pessoa responda a pergunta com mais do que foi perguntado, ou seja, com mais informações oriundas daquela pergunta. Isso se deve pelo fato do interesse da pessoa. Às vezes a pessoa pergunta algo, mas ela não tem total ideia ou total noção da extensão daquele assunto que ela está perguntando. Então, se couber maiores explicações, então devem ser dadas essas explicações. E assim fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até para que ele pudesse beneficiar a pessoa que está perguntando de maneira geral. Um exemplo, para ficar mais claro, foi quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado a respeito de fazer a ablução, fazer a lavagem ritual antes da oração, ou para que se possa rezar. Ou seja, ele foi perguntado se ele poderia fazer a ablução com a água do mar. Pode-se fazer então com a água do mar? Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percebeu que essa pessoa tinha muita relação com o mar, era uma pessoa próxima do mar, uma pessoa que vivia ou dependia até do mar para sua existência. Então o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? A água, ela é purificadora, ela não só purifica, mas ela é purificadora, e alimentar-se de tudo que sai do mar também é lícito.
Percebe? A pergunta foi feita específica sobre o wudu. Pode fazer o wudu com a água do mar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam poderia simplesmente falar, sim, pode. Mas ele percebendo a relação que aquela pessoa tinha com o mar, ou aquele interesse que a pessoa tinha pelo fato de estar muito em contato com o mar, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, essa água é purificadora, a água do mar, ela é purificadora, ou seja, ma'u tahur, ou seja, ela purifica, e alimentar-se daquilo que sai dessa água, ou seja, tudo aquilo que vem do mar para nós é lícito. Comentando um pouco mais o hadith, existem 3 tipos de água na teologia islâmica. A água pura, a água purificadora e a água impura. A água pura, a água purificadora e a água impura. A água pura, o tahir, é aquela água, é aquele líquido, digamos assim, que ele não traz impurezas e ele nem anula ou quebra a purificação de uma roupa. Vou dar um exemplo. Água com açúcar. Água com açúcar, quando foi misturado alguma coisa de açúcar nessa água. Essa água é uma água pura. Ainda que ela tenha açúcar, ela é uma água pura. Se ela cai na sua roupa, ela não suja a sua roupa. Você pode rezar com ela. Certo? Se ela cai na sua roupa, a sua roupa continua sendo pura. Se ela cai na sua pele, ela continua sendo pura. E você pode consumir essa água. Mas você não pode usar essa água para purificar algo. Não se pode usar essa água para que se purifique algo. Essa é uma água pura, porém ela não é purificadora. A água purificadora é a água nas suas características naturais e originais. Ou seja, insípida, inodora, eu não lembro agora das aulas de ciências, e incolor. Ou seja, ela não tem cheiro, ela não tem gosto e ela não tem cor. Sempre que a água estiver nesse estado, ela não só é pura, você pode beber, como ela é purificadora. Ou seja, se você precisa de se purificar de algo, porque caiu alguma impureza na sua roupa, alguma sujidade na sua roupa, com fezes, urina, pus, sangue, todas essas coisas se caem de você, você tem que purificar-se. Essa purificação só pode ser feita com água tahur, né, com água que é purificadora. E a água impura, todo mundo sabe, é aquela água que ou era tahir ou era tahur, ou seja, ou era pura ou era purificadora, e essa água, caiu nessa água algum tipo de najas, ou de najasa, ou seja, de alguma partícula impura, como urina, fezes, pus, sangue e etc. Então essa água torna-se impura, não só para o consumo, ela não pode mais ser consumida, e muito menos ela purifica outras coisas. Certo? Então são os 3 tipos de água que existem no Islã, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abre aí uma exceção. E é sempre interessante que na Sharia você vê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocando exceções, muitas vezes uma regra geral. Como nós dissemos aqui, a regra geral da água purificadora é a água que ela não tem cor, não tem cheiro e não tem odor. Não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto, né? Não tem sabor. A água do mar ela tem sabor, por mais cristalina que ela seja, né? Ainda que você pega as águas mais claras do mar possível, quando você olha para ela, ela não tem cor, mas se você provar, ela tem sabor. Ainda assim, essa é uma exceção à regra, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que a água do mar ela também é purificadora. Então você pode fazer o wudu da água do mar, você pode pegar essa água do mar para limpar uma roupa, para limpar a sua pele e tornar tanto a sua roupa como a sua pele pura novamente para suas abluções ou para suas atitudes de adoração que requer purificação. Num outro exemplo, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dava mais informações do que aquilo que foi perguntado, é numa narrativa narrada por Muslim, no hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou alguns cavaleiros num lugar chamado Rawha.
e nesse lugar próximo a Medina, e perguntou, quem são vocês? Né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou assim, quem são vocês? E eles responderam, nós somos muçulmanos. E perguntaram, e quem é você? E ele disse, eu sou o mensageiro de Allah. Quando eles ouviram essa pergunta, uma mulher levantou uma criança e perguntou, para essa criança que vale a peregrinação? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vendo o interesse dessa mulher pela peregrinação, ele disse sim. Sim, para essa criança vale a peregrinação para ela, e você com isso também tem recompensas. Percebe? Ele estendeu a questão, ele estendeu a resposta e deu para essa mulher um benefício a mais, ou um conhecimento a mais, que a mulher, por estar levando o seu filho na peregrinação, ou seja, essa criança para a peregrinação, ela também tem recompensas sobre essa atitude dela. É claro que nesse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós vemos que a criança ela tem recompensas e a peregrinação vale, mas a regra é, se essa criança for ainda menor se não chegou ainda na puberdade, ela tem que repetir essa peregrinação um dia, né, quando ela estiver além da puberdade, porque todas as obrigações do Islã, hijab, orações, peregrinação, zakat, etc., começam a partir do que a gente chama de sanat al-bulugh, ou al-tamayyuz, né? Ou seja, a puberdade. Quando a criança, ou o jovem, no caso, já tem capacidade de discernir exatamente tudo. Sabe o que é o certo e o que é o errado. Então ele já sabe que a oração é obrigatória, que não pode deixar a oração, etc. Então, quando ele passa da puberdade, então ele já adquire para si todas as obrigações do Islã, dentre elas a peregrinação. Então, nessa mulher aí, você tem um comentário sobre esse hadith, é que uma diz que a criança já passava da puberdade, mas era um jovem ainda, e outros dizem que sim, vale a peregrinação no sentido que ele tem recompensas por isso. Allah subhanahu wa ta'ala vai abençoar e vai recompensar essa criança pelo que ela fez. Mas depois que ela passa pela puberdade, então ela deve refazer a peregrinação, porque ela não considera como feita. Ficamos aqui então com mais essas duas técnicas de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para passar, não essas duas, essa mesma técnica, mas esses dois hadith que exemplificam muito bem uma das técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para poder passar as informações para as pessoas. Essa técnica qual era? É a técnica de dar mais informações, ou ser mais abrangente nas informações do que simplesmente a limitação da pergunta. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan por mais esse encontro. Esperamos vocês nos próximos encontros, inshallah, onde vamos continuar tratando de tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante ao ensino e como ele ensinava as pessoas e como ele passava a mensagem do Islã. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.